Fenomenologia de Edmundo Husserl. Acho que eu falei certinho. Só Deus sabe quantas vezes já testei para falar esse nome. Mas enfim. Antes de entrar no assunto sobre o que é essa fenomenologia, eu vou falar resumidamente quem foi esse cara, Edmundo Husserl. Ele foi um filósofo, astrônomo e matemático, ou seja, o cara era muito sabido, ele manjava nas inteligências, manjava nos paranauê e tudo. E em uma dessas pesquisas da vida dele, ele resolveu instaurar esse negócio chamado fenomenologia. Que, na verdade, não foi o primeiro a utilizar esse termo. O primeiro foi Johann Lambert, outro nome que eu também não sei pronunciar, mas finge que tá certo e vida que segue. Só que ele não colocou esse termo com o mesmo significado exato em que o outro carinha tinha utilizado. E de acordo com Edmund Husserl, essa fenomenologia significa trazer à luz, ou seja, colocar sob iluminação e mostrar-se a si mesmo em si mesmo. É a totalidade do que se mostra diante de nós. Porque se nós formos pegar o significado da palavra fenômeno, é aquilo que aparece ou se manifesta pelos sentidos. E se nós formos pegar logia, significa reflexão, explicação ou estudo. Então, a união de todas essas palavras resultou-se no significado que eu mencionei e que era isso para esse Edmund Husserl. Quando a gente vê, explicando melhor sobre esse assunto, quando a gente olha determinada figura geométrica ou qualquer outra coisa que seja, a nossa cabeça já associa ao que aquilo significa. A gente tem uma palavra para definir aquilo que nós estamos vendo. Isso porque foi passado para nós através, seja de alguma pessoa, do conhecimento dos nossos pais, né, quando nós éramos crianças, mas eles também adquiriram esse conhecimento. E desde a antiguidade houve um princípio, desde onde eles procuravam interpretar as coisas por meio dos mitos e tudo mais, depois já veio a ciência, a necessidade do homem explicar as coisas de uma forma racional. E Edmundo Husserl, prefiro falar Husserl, ele foi ao contrário dessas correntes em que existiam. E, principalmente, ele foi ao contrário da ciência positivista, que buscava explicar tudo, defendia a ideia de que o conhecimento científico era a única forma de conhecimento verdadeiro. E Husserl não, ele propunha a análise compreensiva da consciência, ou seja, o psíquico, a nossa mente, uma vez que todas as vivências do mundo se davam pela mente. Então, para ele, a forma de perceber o mundo era diferente para cada indivíduo. Porque o que nós passamos vai determinar a forma que nós observamos tal situação. Se, por exemplo, nós formos em uma floresta não, em um jardim. Se eu chegar no jardim, para mim aquele jardim vai ter algum significado. Ou seja, eu posso me remeter à minha infância, eu posso lembrar de insetos ou coisas relacionadas. Mas para outra pessoa, isso pode ter um significado totalmente diferente. Pode lembrar de dor, porque ele pode ter passado por alguma tragédia em algum jardim. Então, para cada pessoa, o que ela enxerga é diferente, se transforma de uma forma diferente dentro da mente dela, porque o que ela passou foi diferente do que eu passei. Então, essa fenomenologia dele se resume basicamente nisso, e é utilizada até mesmo na psicologia, que analisa a vivência do paciente com a forma que ele tem de ver o mundo, de perceber o mundo. Resumidamente, essa fenomenologia é uma proposta de encarar o mundo como se fosse a primeira vez.